Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez num tempo de esperança. É uma alegria muito grande estar compartilhando a palavra do Senhor. É uma coisa tremenda, uma coisa extraordinária e não tem nada mais fascinante do que a gente se debruçar sobre a palavra do Senhor e nos enchermos dela. É algo extraordinário, é uma coisa fantástica, é um remédio para a nossa alma e uma socorro em tempos de aflição, é uma fortaleza que nos abriga das intempéries da vida e também, mais do que isso tudo, né, não somente nos protege, nos aconselha, mas ela também é uma arma poderosa de guerra, de ação, né, nas atitudes que devemos ter diante dessa vida. Então, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra em João, capítulo 12, depois de uma série de ensinamentos que Jesus fala a respeito daquilo que haveria de vir depois da sua partida. Eles ainda estavam muito confusos, os apóstolos, não entendiam muito bem, e aqui Jesus vai, de uma certa forma, ele vai talvez provocar mais as suas dúvidas, os seus questionamentos e as suas incertezas, mas com o tempo oportuno eles haveriam de entender, assim como também para a nossa vida isso é de uma lição valiosíssima, né? Vamos ver o que Jesus fala. João capítulo 16, versículo 12 em diante. Diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Meu Deus, Jesus falava de uma forma muito, por uma forma muito cifrada, né? Uma incógnita, as coisas misteriosas que Jesus estava falando. Mas vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. Às vezes eu noto como pastor e se a gente pudesse dividir, é lógico que isso daí varia muito, né, de igreja para igreja, de denominação para denominação, mas de uma certa forma esse percentual ele existe, né? Na igreja existe pegando do todo da igreja, né? E eu não falo da nossa igreja, eu falo da igreja como um todo, da igreja do Senhor, né? Porque é uma coisa que a gente tem compartilhado com outros colegas pastores, é uma coisa que a gente vê ao longo do tempo, né? E ao curso desse tempo a gente percebe isso, né? A gente já pode entender isso como se isso daí fosse de fato uma estimativa que se aproxima da realidade. 20% da igreja puxa para trás, 60% da igreja é uma incógnita e os outros 20% esses puxam para frente, né? Então, às vezes, uma palavra contrária ela é suficiente para não se avançar em projetos, não se atender à voz de Deus, como foi assim com os espias. E na medida que a gente vai entendendo melhor como o texto que Jesus fala, que vocês um pouco e vocês não me verão mais, e mais um pouco vocês vão me ver. Quer dizer, havia uma lacuna, né? Um tempo, um vácuo, havia um gap ali, onde um espaço de tempo, onde Jesus diz assim: um pouco mais vocês não me verão mais, daqui a pouquinho vocês não vão me ver. Mas mais um pouco, mais na frente, vocês vão me ver. Então fica entre não ver Jesus e vê-lo novamente, fica um espaço, um vácuo, onde as incertezas elas tomam conta. Então,
nesse tempo é que surgem, as pessoas vão dizer a que veio. Aquilo que está dentro delas, nesse tempo de incerteza, vão dizer a que veio. E entre deixar as coisas para trás, as coisas velhas para trás e assumir coisas novas, desafios novos na frente, existe esse gap, esse vácuo, né? Uma lacuna, que é aí que todo tipo de incerteza aparece, né? Existe uma sentença de um educador, filósofo, um sociólogo inglês, John Feydurd. Ele diz o seguinte, que a diferença entre aquilo que é novo que está nascendo, né? Aquilo que é novo que vai nascer e o velho que já morreu e não funciona. Então, na medida que o velho morre e não funciona mais, e aí se dá conta de que coisas novas precisam acontecer, né? Então, o velho já morreu e não funciona mais, o novo não nasceu ainda e ainda se tem incertezas. É nesse meio tempo que surge todo tipo de monstros, entre aspas, né? De incertezas, né? De todo pensamento mórbido, né? De será que isso vai dar certo, será que isso não vai dar certo? E Jesus deixa mais ou menos isso no ar, dizendo que nessa lacuna de tempo algumas coisas estariam acontecendo, mas ele deixaria o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que um pouquinho mais atrás ali no texto que nós lemos vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, às vezes eu digo que os murmuradores, né, eles se ajuntam, mas os vencedores se encontram, né? Porque murmuradores falam de pessoas, né? Mas os vencedores falam de projetos, falam de realizações, né? Os murmuradores, eles se ajuntam muitas vezes no sentido de criticar, mas os vencedores, eles se encontram para trazer problema, para trazer solução para os problemas, né? Então, aquela pessoa que é apaixonada, ela tem um propósito de vencer, um propósito de ir além, de estar vencendo as lutas. Vem o desafio, vem a luta, fala assim, não, mas eu vou em frente, eu vou em nome de Jesus, né? O Senhor está comigo e eu vou superar esse problema. E cai, mas levanta de novo, porque o cair pertence ao homem, mas o levantar pertence ao Senhor, e acredita nisso e vai em frente. Então, se a gente pegar um exemplo bíblico aqui, Davi, né? Davi acertou o gigante, né? Golias, num único lugar que ele tinha para acertar, porque ele já treinava antes, né? Com as ovelhas do seu pai. Então, o que você faz hoje, você não sabe, mas é treinamento para aquilo que ainda vai acontecer, para onde Deus vai te levar amanhã. Então, é treino. Aquilo que você passa hoje é um treinamento, é um campo de treinamento. Você não sabe ainda, como Jesus disse assim, vocês ainda não sabem, né? Mas vai vir um tempo de incerteza, mas vocês estarão sendo treinados. Então, tudo que você passou, né, só quando você entra na dimensão do reino de Deus é que você vai se dar conta disso, né? Algo que só você sabia, né? Mas quando você entra, só você sabia, e você não sabe. Às vezes você entra numa perspectiva ali de as pessoas não entendem muito bem o que você está fazendo, mas você está buscando a Deus, você está indo numa direção que o Senhor está te mostrando. Vem um novo, tem um tempo de incerteza, mas você está com fé, você está acreditando que o Senhor vai te fazer um vencedor, uma vencedora, né? Ninguém entende, mas quando você sair, né, todo mundo vai saber aquilo que Deus te deu. Quando você sai daquela situação e você sai vencedor, vencedora, né, todo mundo vai saber. Quando você entra, ninguém sabe, mas quando você sai, todo mundo sabe. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, né, Jesus entra com aquele jumentinho, né, e todas as pessoas aclamando, não sabiam nem bem direito o que era aquela situação toda, mas
pode ter certeza, poucas pessoas sabiam ali em Jerusalém, naquele tempo remoto, em torno de 2000 anos atrás, Jesus entrando num jumentinho, né, em Jerusalém, e essa cena é proclamada até os dias de hoje, né, principalmente na época da Paixão de Cristo, que aí vem os filmes, e a gente vê as pessoas se remontando, né, o mundo cristão, principalmente o mundo ocidental, falando dessa entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal dele em Jerusalém, e ele sabendo que era por seu sacrifício. Ninguém sabia, mas ele sabia. Uma multidão aclamava, mas ele sabia que ele seria crucificado. Mais do que isso, ele sabia que ele seria ressurreto. Ele receberia uma glória, né, quando ele voltaria, uma glória maior do que a que ele teve antes da fundação do mundo. Ninguém sabia disso, só Jesus sabia, né? Mas quando ele voltar, ele vem montado num cavalo branco, não vem mais no jumentinho, e aí todo mundo vai saber, né, quem de fato é o remidor, o resgatador desse mundo. Ele entra no jumentinho, num lugar remoto, lá do outro lado do mundo, né, numa cidade ínfima que vivia sob opressão, né? Jesus ali entrando, uma figura desconhecida do mundo inteiro, entrando no jumentinho. Ninguém sabe, só Jesus sabia do sacrifício redentor, da ressurreição. Só ele e o Pai sabiam disso. Ninguém mais entendia. E esse é o motivo pelo qual Jesus está falando essas últimas palavras aos apóstolos, que muita coisa eles não iriam entender. Mas quando ele voltar, quando ele volta, todo mundo, o mundo inteiro, o planeta inteiro vai saber quem é Jesus. Então, amados, apaixonados se envolvem em uma missão. E a gente precisa se apaixonar. Se apaixone por Cristo, porque é a maior missão que você pode ter na sua vida. O maior significado de vida que você pode ter quando você coloca Jesus na sua vida e você fica apaixonado por Ele. Todas as outras coisas na sua vida se modificam. Apaixonados se envolvem, apaixonados têm propósito. Pessoas apaixonadas, elas têm um significado na sua vida, elas dão um significado para a sua vida e dão um ressignificado para a vida de outras, muitas pessoas, se não uma multidão. Assim são pessoas, né, que são usadas por Deus, assim são pessoas que são vencedoras, assim são pessoas que elas decidem deixar aquilo que não funciona mais, aquilo que já ficou velho, aquilo que já ficou para trás, mas decidem se arriscar no novo que está vindo aí pela frente, aceitam desafios, aceitam serem desafiadas e elas mostram de fato, né, que elas acreditam, elas têm fé naquilo que só o Senhor pode realizar. Eu desejo isso para a sua vida, que você seja uma pessoa com certezas. Eu desejo para você que você seja uma pessoa de convicções, que você seja uma pessoa que de fato crê naquele que tudo pode e naquele que te fortalece. Amém? Creia nisso. Tem muitas coisas que você faz hoje que você não sabe, né? Talvez algumas coisas, quando você busca isso de Deus, você vai saber, mas muitas pessoas não vão saber e não vão entender. Mas quando você sair, você sai por cima, porque o Senhor te dá a vitória. Aí todo mundo vai saber, aí todo mundo vai entender, né? Assim se manifestam os vencedores em Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, que o Senhor lhe dê um dia abençoado, né? Que você possa estar refletindo sobre essa palavra, sobre a sua vida, sobre o que tem feito, sobre a sua paixão, como está a sua vida apaixonada por Jesus. Tá muito? Tá pouco? Se envolva mais de cabeça, né? Com tudo, com todo o seu coração. Ame ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu pensamento, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A resposta, ela já está pronta. Ela já é certa. Amém? Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Até o próximo tempo de esperança. E eu aguardo você aqui. Amém? Deus te abençoe. Shalom.